E aí, jovens vencedores, tranquilos? Que bom ter você mais uma vez aqui. Você fez o que eu te pedi? Você conseguiu compartilhar com as pessoas? Você deixou seu like? Você se inscreveu no canal? Se não, o que você está esperando? Aqui é o canal TV Lei de Deus e eu tenho certeza que se você já assistiu algum vídeo daqui, seja os vídeos semanais, as orações diárias, os momentos de música, de intercessão, eu tenho certeza que Deus já falou no seu coração de alguma maneira. Mas dessa vez, em Gênesis no capítulo 40, nós vamos continuar a história de José e nós paramos na parte em que ele foi preso, né, por ter obedecido a Deus, não cedido à tentação. Ele foi preso e lá no cárcere, na prisão, Deus começa a abençoar José de uma forma extraordinária. Eu queria pensar sobre a vida de José nesse ponto da história em 4 P's. O primeiro P é a aprovação de José. Aprovação de José. Ou seja, ele foi preso e nessa prisão Deus começou a trabalhar no coração dele a paciência. Deus começou a trabalhar no coração dele a perseverança. Começou a trabalhar nele o caráter de José. E é nesses momentos de dificuldade que Deus muitas vezes ele prepara a nossa vida, ele prepara a nossa trajetória para tarefas ainda maiores do que aquelas em que estamos fazendo. Deus ele tinha um plano para a vida de José e ele precisava trabalhar e preparar José para este plano. E o que é interessante, como disse um teólogo bastante conhecido, Warren Wiersbe, ele disse assim: Deus muitas vezes tira as nossas muletas para aprendermos a andar pela fé e a confiar somente nele. Deus então tirou a liberdade de José para que José pudesse confiar mais em Deus e dar mais passos e passos de fé. Ou seja, Deus usou a provação para moldar o caráter de José e ele faz isso comigo e com você hoje ainda. Entenda, a provação é uma bênção. A dificuldade, ela é uma bênção de Deus. Mas o segundo P é a prosperidade de José. Olha lá os versículos 21 e 23, eles dizem praticamente a mesma coisa. O Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. E o 23, ele diz ali no finalzinho, porque o Senhor estava com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Olha que interessante. Deus fazia com que José prosperasse. Por quê? Porque ele estava com José. José encontrou favor aos olhos do Senhor. E ele continuava fazendo José prosperar. Ele prosperou na casa de Potifar e ele agora prosperava dentro da prisão, a ponto de o carcereiro confiar, a guarda dos presos a ele. Tudo que ele fazia, as pessoas notavam que estava indo bem, porque Deus estava com ele, a presença de Deus estava com ele. A prosperidade de José não vinha de José, não vinha da sua integridade, não vinha dele ser um cara legal, um cara bom. E a nossa prosperidade não vem de nós, ela vem de Deus. Só que a gente precisa também entender o que é prosperidade. Prosperidade na Bíblia não é só bens materiais, não é só felicidade, mas é plenitude de vida, mas é agradar a Deus. Isso é a maior prosperidade. A prosperidade não está baseada nos bens materiais, mas nos bens eternos. O terceiro P é o poder de José. O poder de José. Dos versículos 8 até o 23, vai mostrar um episódio em que José vai interpretar 2 sonhos. Um sonho de um copeiro-chefe, como diz o texto, e um sonho de um padeiro-chefe. Ambos haviam desagradado o rei, o faraó do Egito, E eles foram presos. E esses caras que tinham contato direto com o rei, eram importantes no reino, eles têm sonhos durante o tempo que eles estão passando na prisão, e eles contam esses sonhos até José. E olha o que José diz no versículo 8, do capítulo 40. Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o interprete. José lhes disse: não pertencem a Deus as interpretações? Contem-me o sonho que tiveram. José interpreta os sonhos deles, só que ele dá a glória, ele dá o poder, ele reconhece que na verdade quem poderia interpretar sonhos não era ele, mas era o próprio Deus. Ou seja, o poder que José tinha de interpretar não vinha dele, mas vinha de Deus. E nós precisamos entender que todas as nossas habilidades, os nossos dons, aquilo pelo qual Deus nos chamou para fazer, a nossa vocação, aquilo que temos de mais especial não vem de nós. José está nos ensinando humildade. Está nos ensinando a dar a glória somente a Deus. O poder não vinha de José. O poder vem sempre de Deus. Mas o quarto P e último P é o pedido de José. O pedido de José. No capítulo 40, nos versículos 14 e 15,
diz assim: porém, lembre-se de mim quando tudo lhe correr bem. Peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito com o faraó e me tire desta prisão. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. José, ele interpretou os sonhos daqueles rapazes. E o sonho do padeiro simbolizava que ele seria morto pelo faraó. Já o sonho do copeiro simbolizava que ele seria restabelecido em sua posição diante do faraó. E aquele copeiro, realmente aconteceu aquilo com ele. Ele foi restabelecido ao faraó e aquele padeiro, realmente aconteceu a interpretação do sonho, a vida dele. Ele foi decapitado ali, ele foi morto. E aquele copeiro, José se viu diante daquele copeiro com uma chance para que ele pudesse ser liberto. Ele disse para aquele cara: olha, quando você voltar lá e Deus realizar aquilo que foi o seu sonho foi interpretado, por favor, lembre-se de mim, me tire daqui, eu estou sofrendo. José se encontrou impaciente, desesperado. Talvez ele não estivesse mais confiando na promessa de que Deus o tiraria dali. Então ele pede àquele copeiro e ele começa a confiar em homens para libertá-lo dali. Ele começa a confiar e botar a sua fé em pessoas. E sabe o que acontece? Quando nós confiamos em homens, quando nós depositamos a nossa confiança em pessoas e não em Deus, olha o que diz o versículo 23. Porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu-se dele. José ficou em esquecimento. Sabe por quê? Porque ele confiou em pessoas, ele não confiou em Deus. Ele havia recebido a promessa de Deus, ele sabia que os sonhos dele lá atrás seriam cumpridos, mas ele confiou no copeiro para libertá-lo dali. E as provações, muitas vezes, elas podem nos trazer desespero e falta de confiança em Deus. Muitas vezes a gente está passando por momentos difíceis e a gente fala: onde está Deus? E a gente tenta então burlar as promessas de Deus, a gente tenta ir por atalhos ou buscar ajuda de pessoas, buscar ajuda de profissionais da saúde, buscar ajuda de pessoas que sejam abastadas financeiramente. Só que a gente precisa entender que é Deus e somente Deus é que fará tudo. E nós precisamos confiar nele. Deus estava mostrando para José que ele precisava confiar nele e somente nele. Então Deus nos ensina através das provações a moldar o nosso caráter, a sermos pacientes, a entendermos que a prosperidade não vem de nós, mas vem de Deus, a entendermos que o poder não está em nós, mas está em Deus, e aprendermos a confiar somente em Deus. Deus te abençoe, que possamos aprender com a vida de José, a passar pela provação, a entender a prosperidade, a entender de onde vem o poder e a confiar e pedir ajuda de Deus e somente dele. Deus te abençoe e falou!